E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem, e vê, e olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Quando o céu se abre e o juízo eterno começa a se derramar sobre a terra, o som que se ouve não é o de trombetas ou gritos humanos, mas o som profundo e cósmico de selos se rompendo, lacres de um livro selado pela eternidade, guardado na mão direita daquele que se assenta no trono celestial. Cada selo aberto não é apenas uma revelação, é uma liberação, uma convocação, um chamado para entidades que governam não apenas a existência, mas também a morte. No silêncio profundo da eternidade, o quarto selo é quebrado, e então ele surge. O Cavaleiro da Morte não é uma visão distorcida, não é apenas uma metáfora para o fim da vida. Ele é real, um espírito, uma força viva, uma presença enviada pelo próprio trono do Altíssimo. Ele cavalga com um poder tão antigo quanto a criação, mas tão devastador quanto o próprio inferno. Seu cavalo não é branco como a paz, nem vermelho como a guerra, nem negro como a fome. E a palavra original usada em Apocalipse é chloros, do grego, que descreve o tom de um cadáver em decomposição. A cor da morte não é a ausência de vida menos, é o que sobra depois que a vida partiu. É a cor do fim, do apodrecimento, do terror silencioso. E aquele que o monta tem um nome, morte, atrás dele vem o inferno. Sim, o próprio inferno segue seus passos, não como figura simbólica, mas como entidade, como se a morte abrisse as portas do abismo e dele emergissem todos os horrores sepultados, como se o chão se rompesse a cada passo de seu cavalo, e o ar se tornasse pesado, pútrido, apocalíptico. E foi-lhes dado poder. Não tomaram esse poder por conta própria, não conquistaram, não invadiram, eles receberam. Do próprio Deus, a soberania de Deus em Apocalipse é absoluta. Os cavaleiros são instrumentos, ferramentas do julgamento. E quando a morte cavalga, ela o faz com a permissão do Todo-Poderoso. Seu domínio é sobre a quarta parte da terra, um em cada quatro. Uma devastação em escala nunca antes vista. Ela não vem sozinha. Vem com espada menos a guerra. Vem com fome e a escassez que mata em silêncio. Vem com peste, as doenças que corroem os corpos. Vem com fera, a natureza em rebelião. Essa não é apenas uma descrição apocalíptica. É uma declaração profética, uma sombra do que há de vir. O Cavaleiro da Morte não fala, ele não grita, não comanda exércitos com palavras, nem faz discursos diante das nações. Ele simplesmente cavalga. Seu silêncio é mais eloquente que 1000 vozes. Sua presença é um decreto, sua sombra menos um aviso. Onde ele passa, as colheitas se tornam pó, os poços secam, os rostos enrugam, o riso das crianças desaparece. A respiração dos doentes se torna mais fraca, a vida e a eternidade se aproxima. Ele não precisa de permissão humana. Nenhuma cerca o detém, nenhum muro o impede. Nenhuma cidade pode se esconder, pois ele cavalga com o selo da profecia e o eco dos céus. Ele é chamado quando o tempo da graça se aproxima do fim. O apóstolo João, na ilha de Patmos, viu esta visão. Now in Songhus, mas em espírito, levado para dentro do trono celestial, ele foi testemunha do que muitos temem até hoje. Ele viu o livro, 7 selos, 7 mistérios, 7 julgamentos, e o quarto selo era o selo da morte. É curioso que o quarto animal que chama o cavaleiro seja descrito como semelhante a uma águia voando. A águia, nos símbolos bíblicos, representa juízo, olhos penetrantes, Vishal do Shima, um animal de realeza e precisão. Quando ela chama, a morte atende. E então, a marcha começa. O texto de Apocalipse não trata a morte como algo natural. Não é um fenômeno biológico. Não é o fim inevitável do organismo humano. A morte é uma entidade e não está sozinha. O inferno vem atrás, não ao lado, atrás. Como se recolhesse os corpos deixados por onde a morte passou. Como um coveiro universal, como um carrasco das almas. As escrituras são claras. O salário do pecado é a morte. Desde o Éden, quando Adão e Eva provaram do fruto proibido, a sentença foi lançada: certamente morrerás. E desde então, ela cavalga,
invisível, mas presente, oculta, mas ativa. Em cada geração, em cada nação, em cada alma que se distancia do Criador. Mas o Cavaleiro de Apocalipse 6 não é a morte comum. Ele é a intensificação máxima da sentença. Ele é a personificação do fim. Ele não é seletivo, não distingue entre ricos e pobres, entre reis e servos, entre crentes e céticos. Seu julgamento é universal e sua missão é clara: executar o juízo do quarto selo. A Bíblia menciona que ele recebe autoridade sobre a quarta parte da terra. Isso significa bilhões de pessoas. Não uma praga localizada, não uma guerra regional, mas uma catástrofe de alcance global, cósmico, terminal. A espada, a fome, a peste e as feras da terra. Menos essas são as ferramentas da morte. A espada representa os conflitos humanos, guerras que se multiplicam, que tomam proporções apocalípticas, nações contra nações, irmãos contra irmãos, o sangue escorrendo como rios entre trincheiras invisíveis. A fome é mais do que escassez, é desespero, é ver um filho minguar diante de um prato vazio, é o colapso de sistemas, a ruína de mercados, o fim do pão. A fome faz os homens se tornarem feras, troca-se ouro por um pedaço de pão, e mesmo assim, a peste é o juízo invisível, vírus, doenças, contaminações, micro-organismos que atravessam fronteiras sem visto, doenças que se espalham como fogo em palha seca, e ninguém escapa, nem os reis em seus palácios, nem os mendigos em suas sarjetas. A morte se veste de febre, de tosse, de manchas na pele, de silêncio nos hospitais. E as feras da terra. Este é o mistério sombrio. Pois as Farat, desde Gênesis, foram submetidas ao domínio humano. Mas quando o homem perde sua conexão com o Criador, até a natureza se volta contra ele. Animais que antes fugiam, agora atacam. Ecos de um mundo fora de ordem. A criação gêmea do caos reclama seu espaço no juízo. Tudo isso nas mãos de um só cavaleiro. E atrás dele, como um eco sepulcral, o inferno que segue o cavaleiro não é uma metáfora geográfica. Não é apenas um destino futuro, distante, como muitos imaginam. Ele é uma presença ativa. Ele caminha, ele se arrasta, ele se abre como uma boca faminta. Atrás da morte, suas portas não estão trancadas. Pelo contrário, elas estão escancaradas, esperando pelos que são ceifados sem redenção. O inferno, na tradição bíblica, é o Sheol, o lugar dos mortos, a prisão das almas. É a ausência absoluta da presença divina. É o desespero eterno que começa antes mesmo da eternidade. Quando ele segue a morte, não está passivo, está correndo, está puxando, está gritando sem voz. E o mundo segue adormecido. Aqueles que olham para o céu, buscando sinais, às vezes não percebem que os selos já estão sendo rompidos. Não com estardalhaço, mas com solenidade. Cada catástrofe, cada praga, cada guerra, cada ruptura, pode ser o som distante das patas do cavalo esverdeado, tocando a terra mais uma vez. Os antigos profetas sabiam, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos viram vislumbres da morte. Todos falaram de tempos em que o povo seria entregue à espada, à fome, à peste e aos animais. Eles usaram as mesmas palavras, as mesmas imagens. Os ecos do quarto selo já estavam escritos séculos antes do Apocalipse ser revelado. E ainda assim, ignoramos. A modernidade ensina que tudo tem solução, que há remédios, que há tecnologia, que a ciência controla as pragas, que os exércitos controlam as guerras, que os governos alimentam os famintos. Mas o cavaleiro não respeita isso. Ele cavalga sobre as soluções humanas como se fossem poeira. Ele derruba os pilares da arrogância com um toque de seu casco. A morte, quando liberada por Deus, não pode ser contida por homens. E, no entanto, há algo ainda mais aterrador. Esse é apenas o quarto selo. Ainda restam outros 3. Isso significa que o Cavaleiro da Morte não é o fim, mas apenas o meio. Ele prepara o terreno, ele limpa a terra, ele arranca o que está podre, ele remove a casca. E o que vem depois dele é ainda mais profundo, mais sombrio, mais final. O livro de Apocalipse é uma revelação, não de destruição, mas de justiça. Cada cavaleiro, cada trombeta, cada taça derramada é um passo do plano de Deus para restaurar a criação menos. Mas primeiro,
ele a julga. E o julgamento começa com a vida e com a morte. O quarto selo é o ponto de virada. É quando a terra começa a perceber que não há mais volta, que as orações vazias não serão mais ouvidas, que os templos construídos com vaidade desabarão, que os reis cairão de seus tronos, que o cavaleiro vem, indiferente aos gritos, cego às lágrimas, surdo aos lamentos, pois ele não cavalga para convencer, ele cavalga para cumprir. Há contudo um detalhe oculto, um mistério que poucos percebem. O cavalo esverdeado, associado à cor da decomposição, é também uma lembrança do Egito, da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Naquela noite, o anjo da morte passou, mas onde havia sangue no umbral, ele não entrou. Isso nos revela algo terrível e ao mesmo tempo esperançoso. O cavaleiro não escolhe a quem matar, mas o sangue pode deter sua mão. Não o sangue humano, mas o sangue do Cordeiro. Cristo é o único que pode romper os selos. Ele é também o único que pode proteger os que são seus. Quando a morte cavalga, aqueles que pertencem ao Cordeiro podem até ver a sombra, mas não serão tragados pelo inferno. A alma selada pelo Espírito não é tocada pela sentença eterna. A morte física pode vir, mas não o destino eterno do abismo. Essa é a esperança no meio do horror. Essa é a luz que brilha mesmo no quarto selo. Há algo ainda mais perturbador no texto de Apocalipse. O Cavaleiro da Morte não age sozinho. Embora sua figura seja dominante, ele é apenas um entre os 4. Mas o seu impacto... Enquanto os outros cavaleiros agem e se vão, ele deixa rastros. Ele permanece. Ele ecoa. A guerra termina. A fome é superada, mas a morte não retrocede. João vê a sequência. Ele vê os selos. Ele vê os efeitos. Mas ele também ouve, e o que ele ouve é aterrador. Vozes debaixo do altar celestial, clamando por justiça, almas do martírio, de crentes que morreram pela fé. Eles clamam: até quando, ó Senhor? E a resposta não vem com consolo, vem com um novo selo. A justiça de Deus não é lenta, é perfeita. E o Cavaleiro da Morte faz parte dessa engrenagem cósmica que ajusta os ponteiros do fim dos tempos. A Terra está sendo julgada, não por acaso, mas por história, por rebelião, por idolatria, por sangue derramado, por desobediência acumulada. A 4ª parte da terra será atingida. Isso nos remete aos 4 cantos do mundo, aos 4 ventos, à totalidade. Mas por que apenas a 4ª parte? Por que não a metade? Por que não todos? Porque ainda há misericórdia. Mesmo no Cavaleiro da Morte, há uma medida, há um limite. Deus estabelece fronteiras para o juízo, para que os que sobrevivem possam ver e se arrepender. Cada selo é também um chamado. Cada julgamento é também uma oportunidade. A espada, a fome, a peste e os animais todos gritam uma única mensagem: voltem-se ao Criador. Mas a humanidade, continuous, a modernidade silenciou os avisos, disfarçou o Apocalipse com linguagem técnica. Chamou o juízo de colapso climático, chamou a peste de mutação biológica, chamou a fome de crise econômica, chamou a guerra de conflito geopolítico, mas no fundo são selos sendo rompidos. E o Cavaleiro da Morte continua cavalgando. Na arte cristã medieval, ele era representado como um esqueleto montado num cavalo espectral. Na pintura moderna, como um guerreiro encapuzado, portando foice ou espada. Mas a Bíblia não dá tantos detalhes, porque o medo não está na aparência, mas no significado. A morte, nesta visão, é mais do que um fim, é uma condenação. E o inferno, o inferno não é um conceito filosófico, não é uma metáfora psicológica, é real. Jesus falou mais sobre ele do que sobre céu. Descreveu-o como um lugar de trevas exteriores, de fogo que não se apaga, de pranto e ranger de dentes. Ele não era dramático. Ele alertava com palavras queimarentes, porque ele conhecia as profundezas daquele lugar. E o inferno segue a morte, porque onde não há a vida em Cristo, o abismo reina. Esse é o horror do 4º selo. Mas há mais. O 4º selo também nos obriga a encarar o estado da humanidade, o egoísmo, a violência, o desrespeito à vida, a idolatria do corpo, do dinheiro, do poder. Tudo isso são prenúncios do Cavaleiro. Nós o invocamos com nossas escolhas. A cultura de morte que celebramos nas telas, nos livros, nas leis, é o solo por onde ele cavalga.
e ele cavalga sem pressa, porque ele sabe que o tempo está do seu lado. A palavra usada para morte em Apocalipse 6 é Thanatos. Em grego, é a mesma usada em outros textos que falam do juízo final, mas Thanatos é mais que morrer, é separação, é ruptura entre corpo e alma, é corte entre criatura e criador, é o eco do Éden repetido em cada vida que recusa a reconciliação. A morte cavalga porque muitos rejeitam o Cordeiro, mas aqueles que seguem o Cordeiro não têm medo do cavaleiro, pois mesmo que ele os alcance, ele não os vence. O apóstolo Paulo declarou: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Para quem está em Cristo, a morte não é fim, é passagem, mas para o mundo, ela é terror, e o terror cresce. A cada geração, os sinais se multiplicam. Guerras maiores, fomes mais intensas, pestes mais sofisticadas. O cavaleiro talvez não esteja vindo, talvez ele já esteja aqui, talvez ele nunca tenha saído. O Apocalipse não é uma história do futuro distante, é um espelho do presente. Cada selo aberta, cada cavaleiro solto trombeta soda, revela um princípio que já atua entre os homens. A morte não espera a permissão final. Ela age onde a graça é rejeitada, onde o cordeiro é ignorado, onde a cruz é zombada. E o que dizer do cavalo? A cor esverdeada doentia, como a palidez de um cadáver, não é por acaso. No mundo antigo, cor simbolizava a peste, a enfermidade, o fim inevitável da carne. Não é o verde da vida menos, é o verde da putrefação. É a natureza invertida. É o jardim do Éden consumido pelo fogo do pecado. O cavalo esverdeado pisa sobre cidades com aparência de prosperidade, mas mortas por dentro. Ele atravessa templos religiosos, onde não há mais espírito, apenas tradição. Ele cavalga sobre governos corruptos, mercados que exploram, e lares quebrados pelo egoísmo. E ninguém o vê. A modernidade domestica a morte. A mascara, a esconde, coloca maquiagem nos mortos, constrói jazigos de mármore, produz rituais bonitos. Mas a verdade é que o cavaleiro cavalga silenciosamente, levando as almas à eternidade sem que percebam. O texto diz que ele tem autoridade para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Essas 4 formas de juízo não são apenas literais, são espirituais. A espada representa a violência, a guerra, os assassinatos, o sangue derramado. A fome não é só a escassez de comida, menos é a fome de justiça, de verdade, de Deus. A peste são as doenças, mas também os sistemas podres, as ideologias mortais. E as feras da terra simbolizam o descontrole, a selvageria, o retorno à barbárie. O mundo entregue a si mesmo, sem o freio do espírito, torna selva. E, nesse caos, a morte cavalga. Mas há uma pergunta que ecoa nas entrelinhas do texto. Por que Deus permite isso? A resposta não é fácil, mas é clara, porque o juízo é também redenção. Deus permite que o cavaleiro ande, não porque ele é indiferente, mas porque ele é justo. Cada alma que ignora o convite da graça está escolhendo seu destino. E quando o selo se rompe, não é Deus quem começa a julgar, é o mundo que recebe o resultado de suas próprias escolhas. A morte não é injusta, ela é fiel à justiça divina. E mesmo assim, ela é limitada, ela não tem domínio sobre os selados. Os que pertencem ao Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não temem o 4º cavaleiro. Pois embora seus corpos possam tombar, suas almas estão seladas para o dia da redenção. O inferno não os segue. E essa é a mensagem escondida no terror. A promessa oculta sob o selo da morte, pois o mesmo Cordeiro que rompe os selos é aquele que venceu a morte. Ele a encarou face a face. Ele desceu ao inferno e voltou, com chaves, com autoridade. Tocou. O cavaleiro da morte cavalga, mas ele sabe que seu tempo está contado. Ele sabe que haverá um dia em que a morte será lançada no lago de fogo. Um dia em que não haverá mais choro, nem luto, nem dor. Um dia em que a nova Jerusalém descerá dos céus. E nesse dia, o cavaleiro não terá mais estrada para cavalgar. Mas até lá, ele cavalga. Nas ruas escuras, nos hospitais silenciosos, nos campos de guerra, nos becos das grandes cidades e até
até mesmo nas igrejas onde o nome de Deus é usado em vão, porque a morte não respeita títulos. Ela não se curva a cargos, ela não reconhece fama, ela só teme uma coisa: o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Esse é o limite. Esse é o selo que o Cavaleiro da Morte não pode romper. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, não entrou onde havia sangue nos umbrais. Aquele sangue não era comum. Era um símbolo profético, uma sombra do que estava por vir. O Cordeiro sem mácula, o que tira o pecado do mundo, o que se ofereceu em sacrifício para que a morte não tivesse mais domínio. A morte respeita o sangue, porque ela foi vencida por ele. Mas o mundo moderno não quer sangue, quer estética, quer discurso polido, quer moralidade sem cruz, quer fé sem entrega, quer espiritualidade sem sacrifício. E assim, o caminho se abre para o cavaleiro. Ele entra sem ser barrado, porque onde não há sangue, há sentença. E então ele cavalga. Mas ele não vem com pressa. Ele observa, espera. Ele vê os homens construindo torres de orgulho, sistemas que ignoram Deus, famílias que rejeitam a verdade, corações que se tornam pedras. E então, ele age, às vezes silencioso, às vezes brutal, mas sempre eficaz, porque ele não precisa correr. A sociedade o convida. Os 4 meios de destruição, dados ao cavaleiro espada, fome, peste, feras, são uma reedição dos juízos descritos em Ezequiel capítulo 14. Lá Deus também menciona esses 4 como instrumentos do seu julgamento. Nada é novo. A Bíblia se interpreta, os ciclos se repetem. Os selos são ecos de sentenças já declaradas. E cada vez que o mundo ignora a palavra, os selos ficam mais frágeis, até que se rompem. E é então que a realidade se impõe. A realidade de que o mundo não é governado por homens, que a história não é dirigida por reis, presidentes ou ditadores, que há um trono, e que há um livro, e que há um juiz, e que o Cordeiro que antes foi manso e humilhado agora é o Rei dos Reis, rompendo os selos com autoridade inquestionável. E cada selo é um chamado, não apenas um juízo, mas um grito: voltem-se para mim. Mas o que o mundo ouve é ruído, e o Cavaleiro da Morte cavalga. Muitos acreditam que esse cavaleiro será liberado apenas no futuro. Mas e se ele já estiver entre nós? E se sua cavalgada já tiver começado? E se os selos forem realidades espirituais em operação progressiva? Quantas guerras foram necessárias para nos mostrar isso? Quantas pandemias, quantas fomes, quantas mortes silenciosas de almas secas que caminham todos os dias, sem propósito, sem fé, sem redenção. A morte não é apenas o fim biológico. É o esvaziamento do espírito. A morte começa quando a alma se distancia do Criador, quando o homem se torna apenas carne, quando a eternidade é esquecida, quando o sagrado é banalizado. É por isso que o cavaleiro tem tanto espaço, e por isso que sua presença é sentida. Mesmo quando não é reconhecida, o Apocalipse é revelação. Não é só profecia futura, menos é desvelamento do presente. O 4º cavaleiro é um reflexo do que nos tornamos, e uma advertência do que ainda pode vir, mas também uma convocação a reconhecer que há salvação, que o selo da morte não é o último, pois o livro ainda tem mais páginas, e aquele que venceu a morte está voltando. Ele está voltando, e quando ele vier, não montará mais um jumentinho humilde entrando em Jerusalém. Não será mais o servo sofredor, o homem das dores, o carpinteiro crucificado. Não, quando ele voltar, será com os céus abertos, cavalgando um cavalo branco, seguido pelos exércitos celestiais. E em sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá com olhos como chamas de fogo, com uma espada afiada que sai de sua boca, com uma coroa que ninguém poderá tirar. Ele virá para julgar, para destruir a besta, o falso profeta, e lançar o próprio inferno no lago de fogo. E então, o Cavaleiro da Morte será vencido para sempre. Mas até lá, ele cavalga, e cada passo de seu cavalo é uma batida sombria
sobre o solo da história humana. Ele pisa onde há a rejeição da cruz. Ele avança onde há idolatria, onde há violência, onde a voz dos profetas é silenciada. Ele cavalga onde os homens amam mais o prazer do que a verdade, onde os púlpitos pregam conforto em vez de arrependimento, onde o evangelho é transformado em produto, onde a Bíblia é esquecida, empoeirada nas prateleiras. É aí que o cavaleiro se aproxima. Ele não precisa anunciar sua chegada. Seu rastro é inconfundível. Corpos vivos com almas mortas. Sorrisos que escondem desespero. Tecnologia que mascara o vazio espiritual. Progresso que não cura o pecado. O Cavaleiro da Morte cavalga sobre uma geração que se acha sábia, mas é cega, que se considera iluminada, mas tropeça nas trevas, que se orgulha de seus deuses, mas nega o único Deus verdadeiro. E cada passo de seu cavalo esverdeado é um aviso, porque o Apocalipse não foi escrito para amedrontar, foi escrito para revelar, para despertar, para lembrar que a história não caminha sem direção, que o trono ainda está ocupado, que o livro ainda está nas mãos do Cordeiro, e que cada selo rompido tem um propósito. Nada é por acaso. A morte cavalga porque há um tempo determinado, e ela cavalga por um breve momento, pois o tempo está se cumprindo. E quando o último selo for rompido, o Cordeiro se levantará, e então o tempo dos cavaleiros terminará. Mas antes do fim, um silêncio no céu por quase meia hora, como está escrito, um silêncio que precede o trovão, um silêncio que pesa mais do que o som, porque nesse momento todos sabem o que está por vir. Os anjos param, os santos aguardam. A criação prende o fôlego. É o prelúdio do juízo final. Enquanto isso, aqui na terra, o Cavaleiro da Morte ainda caminha entre as sombras. Seus pés não tocam o chão, mas sua presença é sentida. Em hospitais, em cemitérios, em guerras esquecidas, em aldeias abandonadas pela esperança, em grandes cidades que nunca dormem, mas também nunca acordam para a verdade. Ele não fala, mas sua mensagem é clara. A vida é breve. E inevitável, mas ele mente. Ele se esquece de algo. Ele se esquece que a morte foi vencida. Ele se esquece que o Cordeiro já ressuscitou. E que aqueles que estão em Cristo não morrem, apenas atravessam o véu. Ele se esquece que há uma ressurreição prometida. Que um dia, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, que os túmulos se abrirão, que os ossos secos voltarão a viver, que a morte será tragada pela vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Palavras escritas, não como poesia, mas como sentença, porque o Cavaleiro da Morte não é eterno. Ele é apenas um servo, um instrumento, permitido por um tempo, para cumprir um papel. Mas há um limite, há um dia marcado, há um ponto final. E nesse dia, ele cairá. Assim como a besta, assim como o falso profeta, assim como o dragão, assim como todo o império humano que se ergue contra o santo. Nesse dia, a nova Jerusalém descerá do céu como uma noiva adornada. Nesse dia, não haverá mais lágrimas, nem luto, nem clamor, nem dor. Nesse dia, a morte não existirá mais, porque o trono estará firme, e o Cordeiro será o sol eterno. Mas, até que esse dia chegue, vivemos no limiar do tempo. A morte ainda ronda, o selo ainda ecoa, o cavaleiro ainda cavalga, e sua presença nos obriga a escolher. Escolher em quem confiar, no medo ou na fé, na carne ou no espírito, no mundo ou no reino, porque ignorar o Cavaleiro da Morte é insensatez, mas temê-lo mais do que ao Cordeiro é idolatria. A Escritura nos ensina que é possível viver mesmo em meio à morte. É possível andar pelo vale da sombra da morte e não temer mal algum. É possível enfrentar a destruição, a dor, a perda menos, e ainda assim permanecer de pé. Como? Quando se sabe quem está no trono. Aqueles que selam suas vidas com o sangue do Cordeiro não vivem mais presos pelo pavor do fim. Eles sabem que o fim não é o fim, que a cruz foi o selo da vitória, que o túmulo vazio é a chave da esperança, e que o Cavaleiro da Morte já foi derrotado na cruz. Ele apenas ainda não foi algemado, mas será no tempo certo, na hora exata quando o juiz se levantar. Por isso, a mensagem do quarto selo não é apenas de temor,
é de advertência, mas também é de esperança. Porque para cada selo rompido há uma promessa cumprida, para cada dor anunciada há uma cura reservada, para cada destruição permitida há uma glória preparada. O Apocalipse não termina na morte, ele termina na vida eterna. E aqueles que ouvem, que veem, que discernem, não precisam temer o cavalo esverdeado. Eles apenas precisam olhar para o Cordeiro, aquele que venceu, aquele que voltará, aquele que reinará. E agora, a visão se desfaz, o selo foi aberto, o cavaleiro passou, mas o eco de seus passos ainda ressoa no coração dos que ouviram. Porque quem contempla o Apocalipse com olhos abertos, jamais volta a ver o mundo da mesma forma. Tudo muda, a percepção do tempo, a urgência da fé, o valor da vida. Porque se há um quarto selo, se há um cavaleiro da morte, então há um trono. E se há um trono, há um rei. E se há um rei, então há um julgamento. Não vivemos ao acaso. A história não é um acidente cósmico. Os dias não são neutros. Há uma batalha invisível sendo travada. E cada respiração que damos é uma escolha a menos entre a vida e a morte. Entre o reino e a ruína, entre o cordeiro e o cavalo esverdeado. E ainda assim, a graça, a trombeta ainda não soou. O último selo ainda não foi rompido. O livro ainda está sendo lido. E neste exato momento, enquanto estas palavras são ditas, a voz do Espírito ainda clama. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O cavaleiro da morte cavalga, mas o Cordeiro também caminha. Entre os castiçais, entre os fiéis, entre os que têm mantido suas vestes limpas no sangue do sacrifício. E ao final de tudo, não será a morte quem triunfará. Será o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que há de vir, aquele cujo rosto brilha como o sol em sua força, aquele cuja voz é como o som de muitas águas, aquele que segura as chaves da morte e do inferno, e quando ele falar, a morte silenciará para sempre. E o selo que um dia trouxe destruição será lembrado apenas como o prenúncio da vitória. Se você chegou até aqui, é porque os mistérios mais sombrios das Escrituras chamam a sua atenção. Então permaneça conosco nas trevas e descubra mais segredos. Curta este vídeo e inscreva-se no canal. O abismo ainda não terminou de falar. Aqui no canal A Bíblia Oculta, nós desvendamos o que está escondido nas sombras. E se estas revelações tocaram algo em sua alma, curta este vídeo, compartilhe com quem busca a verdade e se inscreva em A Bíblia Oculta. Aqui, o que está escondido, finalmente, é revelado.